Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a globalização e as redes da economia mundial, tá? Então, só pra gente dar uma definição já do que é globalização. E deixa eu baixar um pouquinho a música. A globalização, ela surgiu ou foi cunhada em 1980, tá? Que foi usada para descrever esse processo onde se intensificou tanto a integração econômica, política, o fluxo de informações, os sistemas de transporte, enfim, a ida e vinda de pessoas. E todo esse fenômeno acabou gerando uma novidade no mundo, e por conta disso precisava de alguma coisa para descrever esse fenômeno. E isso foi descrito como globalização, tá? Que era essa integração entre os países, entre as economias, entre as culturas de todas as partes do mundo, tá? Em alguns lugares você pode até se deparar com o termo mundialização, que é a mesma coisa, tá? Como que isso se dá na prática? A gente tem as multinacionais, que são empresas gigantescas, que são espalhadas pelo mundo todo, e elas vão fazer esses investimentos em diversas regiões, tá? Por que elas fazem isso? Porque aí você consegue, de certo modo, driblar, aliás, as tarifas alfandegárias e também aproveitar a baixa da mão de obra, tá? O que permitiu isso? O avanço dos meios de transporte, os avanços de comunicação, a facilidade que você tem de não transmitir, mas de enviar o capital de um lugar para o outro, tá? Então tudo isso acabou contribuindo para esse fenômeno. O nosso momento que a gente está inserido agora, que é a terceira revolução industrial, que eles chamam, alguns colocam como a quarta, que é a revolução técnico-científica, propiciou muito isso, tá? O que a gente vai ter de característica desse momento que a gente vive? Então, a primeira coisa, o aumento da capacidade de produção, o aumento da infraestrutura dos países, os sistemas informatizados, e aí quando você associa tudo isso, você cria uma rede global de produção. Então, você consegue ter a sua empresa, uma sede nos Estados Unidos, comprando peças da Europa, sendo montadas no México e sendo vendidas aqui no Brasil. Então, tudo isso é possível por conta dessas redes que se formou, tá? Além disso, a gente tem novas tecnologias, então, por exemplo, a biometria, e quando eu falo de biometria, eu não estou falando só, por exemplo, de leitor de celular ou de retina que a gente vê. Eu estou me referindo a quase todos os sistemas hoje, principalmente de segurança, que se pautam nisso, tá? Desde que você vai utilizar um plano de saúde até desbloquear o seu próprio celular, você utiliza essas tecnologias. Os computadores estão cada vez mais avançados, a gente já tem até computador quântico. A fibra ótica, que até uns 3 anos atrás era realidade na Europa, hoje, por exemplo, já chegou até o Brasil. Os sistemas robotizados, então, nem se fala. Existem algumas fábricas onde você quase não tem pessoas trabalhando. É só robôs, é só uma linha de produção robótica e você quase não tem ali ninguém controlando isso, tá? Então, tudo isso também acaba revolucionando esse sistema. E um item vai acabar associando com o outro. O, Essa tecnologia, aí a gente vai para o nosso terceiro item, ela está presente no nosso cotidiano, na nossa vida e tudo mais, porém, isso não significa que ela exista no mundo todo. Essa tecnologia ela é desigualmente distribuída, tanto em relação mundial quanto em relação regional, tá? A nível mundial, quem detém a maior parte das tecnologias? Países desenvolvidos. Japão, Estados Unidos, União Europeia e por aí vai. A nível regional, aí varia de lugar para lugar, utilizando o Brasil como exemplo. Quem que detém a maior parte da tecnologia? Sul e Sudeste, tá? São as duas regiões mais desenvolvidas aqui do Brasil. Centro-Oeste, Norte e Nordeste, eles acabam ficando um pouco para trás nessa questão de industrialização e de tecnologia. Ali no Norte, a gente tem o Polo Industrial de Manaus, é uma região muito bem desenvolvida, muito bem industrializada. Porém, é uma região local, tá? Não quer dizer que todo o Amazonas ou toda a região norte seja daquele jeito, ao contrário. E aí, o nosso quarto item, que é quando o capital, ou seja, o dinheiro, ele passa a circular com menos restrições. Então, se a gente comparar hoje com Idade Média, que cada um você tinha que sair de um feudo e ir para o outro, você tinha que pagar taxas e tudo mais, ou na época das grandes navegações, hoje, com dois, três cliques no seu celular, você consegue fazer uma transferência para uma outra conta, o banco faz a conversão e tá feito. Você enviou seu dinheiro para um país de fora, tá? Então é muito mais rápido isso e facilita muito. E aí, se você pensar um pouquinho, você vai ver que esses quatro itens, eles estão extremamente associados, tá? E aí, consequentemente,
A população que cresce, que está inserida nesses contextos, vai ser exigido delas novas habilidades, uma nova visão de mundo, uma nova dinâmica de vida, tá? Então, se você parar para comparar os projetos, os objetivos, a forma que você vive, obviamente é completamente diferente da dos seus pais. Por conta do quê? Eles cresceram numa idade completamente diferente de você, um contexto não tão globalizado assim. Nós que já viemos da virada do milênio ou até depois, já no século XXI, já cresceu completamente inserido dentro dessa revolução técnica industrial e precisa de uma outra visão de mundo, uma visão mais dinâmica, uma visão mais criativa, que preze, por exemplo, por trabalho em equipe, soluções rápidas e práticas, que não fique muito preso ao pragmatismo. Então, nosso contexto é completamente diferente, tá? E isso é por conta dessa sociedade, desse momento que a gente vive. E aí, dentro de tudo isso, vai surgir o que a gente chama das redes geográficas. Quando a gente fala de rede, é bem associado a redes sociais, tá? São esses sistemas que vão interligar e também vão estruturar as relações em diversos pontos, seja de território, de países, local, regional e tudo mais. Então, além delas fazerem a ligação de um ponto ao outro, elas vão dar forma a esse tipo de ligação, tá? Então, por exemplo, quando você abre o Facebook, você tem uma rede social e ela permite você ver fotos, você mandar mensagens, você conversar com outras pessoas e tudo através do sistema que ela monta. Então ela liga você a outras pessoas e ela estrutura a forma de você comunicar. Como que ela estrutura? Mensagens, fotos, ou Messenger, chamada de vídeo e tudo mais, tá? Espero que esse exemplo tenha ficado claro para vocês. E aí, dentro dessas redes, saindo um pouco da rede social, vindo agora para a geografia, elas vão permitir o fluxo de tudo. Fluxo de pessoas, fluxo de mercadoria, informações, dinheiro, tecnologias, enfim, tudo que você poder imaginar vai ter alguma rede para ela ser, como que eu posso colocar? Não transmitida, mas para ela circular. Agora, com relação a isso, quais são os exemplos que a gente tem? As redes de transporte, as elétricas, as de produção e a de circulação de capitais, tá? E aí, dentro dessas redes, a gente tem que chamar atenção para os nós e para o fluxo. Os nós são os pontos de encontro e também de emissão. Então, por exemplo, uma rede de transporte aérea. Os nós são os aeroportos, porque é onde vai chegar os aviões, vai sair os aviões, vai entrar as pessoas. As linhas aéreas é o fluxo, porque é o caminho que essas pessoas percorrem, tá? Vamos pegar agora, por exemplo, o rodoviário. Os nós seriam as estações rodoviárias, o fluxo, as estradas, tá? E por aí vai. Internet, os nós, qualquer dispositivo com acesso à internet. O fluxo, essa emissão de dados, tá? E aí, obviamente, a gente vai ter os pormenores agora. Então vamos falar do fluxo de informações, que está referente, que é também o boom do momento que a gente vive. Aqui a gente já vai ter uma palavrinha, porque com o aumento das telecomunicações, a gente acaba aumentando essa telemática. O que é telemática? É a comunicação à distância, o envio de imagens, vídeo, voz, através de dados virtuais, tá? Então, isso aqui que eu estou fazendo hoje, que é dar uma aula através do YouTube, que é eu gravar essa aula, editar e mandar e vocês assistirem posteriormente, 20, 30 anos atrás, era uma loucura. Existia algo similar? Existia em VHS, numa fita desse tamanho. Nada do que a gente tem hoje, tá? Então, essa evolução, esse aumento da telemática é o que a gente está vivenciando agora, principalmente no contexto da pandemia, tá? Porém, retrocedendo ao terceiro item, não é não é igualmente distribuída. Para vocês terem ideia, esse fluxo de informações, ele é distribuído desigualmente, tá? Para vocês terem ideia, em 2012, quase 60% dos europeus tinham acesso à internet. Na América do Norte, ou seja, Estados Unidos, Canadá e México, esse número sobe para 77%. E já na África, que é um país de periferia do capitalismo, esse número é só de 10% das pessoas que têm acesso, tá? Quais são as consequências dessa exclusão do fluxo de informações? Essas pessoas acabam sendo apagadas do mundo. Então, se você não tem acesso a esse fluxo de informações, você não participa, você não cria conteúdo e você não existe. Além disso, você não tem acesso ao que está acontecendo. Então, essa parte de não ter acesso ao que está acontecendo, eu acho que é muito importante e muito legal de você trabalhar assistindo esse filme aqui. É O Menino que Descobriu o Vento, tá? Ele é baseado numa história real, onde o menino
que para resolver um problema da vila dele, ele construiu uma coisa que já existe há séculos. Mas na comunidade dele, isso foi tipo uma invenção que revolucionou tudo. Não vou dar spoiler, mas por favor, assistam. É magnífico, tá? Para vocês terem ideia, a gente está tão avançado nessa questão de fluxos de informações que não só questão de ensino, mas questão econômica. Então, quem investe na bolsa de valores acompanha todas as bolsas do mundo inteiro ao mesmo tempo. Dentro da questão de saúde, do campo da medicina, a gente tem cirurgias acontecendo através de robôs. Então, o médico de uma outra parte do mundo controla os robôs que estão operando em outro lugar do mundo, tá? As compras virtuais, já comentei com vocês na monitoria, mas, por exemplo, você abre o AliExpress ou qualquer outro site e você compra as coisas da China e em questão de 2 meses esse produto chega na sua casa. Ou então, se você está impossibilitado, você abre o site do mercado, realiza uma compra e eles entregam na sua casa. Então, isso é uma revolução gigantesca, tá? E também a questão de defesa nacional, de ecológica, enfim, de tudo. Que aqui, ou esse último exemplo, é os mapas do INPE, monitorando os focos de queimadas na região da Amazônia. Então, até isso, essas informações, imagens por satélites que são enviadas na hora, são possíveis da gente utilizar e permite que a gente tenha uma outra visão de mundo, tá? Com relação às redes sociais, elas têm um significado, uma influência gigantesca na nossa vida hoje. A gente estranha quando alguém fala que não tem um Instagram, um Facebook ou até principalmente um e-mail. Eu já vi pessoas, professoras, discutindo e, nossa, crucificando alunos porque eles não possuíam e-mail, eles não sabiam mexer. E eu fiquei pensando, pô, são crianças que estão na quarta, na terceira série, para que eles vão ter um e-mail? Só que para vocês verem o nível de importância que a gente dá para isso, tá? E aí a gente tem as questões de como elas moldam. Então, acho que a primeira questão que a gente dá para sentar é a questão dos algoritmos. Então, se você pesquisa uma coisa hoje, amanhã você é bombardeado por propaganda, ou até se você fala perto do seu celular que você está pensando em fazer tal coisa, você vai começar a receber propaganda, porque eles têm mecanismos de transformar o celular numa escuta, e eles utilizam isso para redefinir as propagandas, as influências, os anúncios, os tipos de postagem que você vai ver, tá? A influência dentro da política é gigantesca por conta das fake news. Né, a gente tem investigações aqui em andamento no Brasil. A gente sabe que as eleições aqui foram fortemente influenciadas por fake news. Nos Estados Unidos não foi diferente, tanto do lado da Hillary Clinton quanto do lado do Trump, tá? E também um dos maiores exemplos, e que, aliás, é o primeiro exemplo que a gente tem do poder das redes sociais e mudanças sociopolíticas, é da Primavera Árabe, onde a autoimolação do Mohamed Bouazizi foi quase que acompanhada em tempo real no Twitter, e em questão de horas, o país inteiro sabia o que aconteceu com esse cara, por que aconteceu, e em questão de 3 dias, eles derrubaram um governo ditador de mais de 20 anos, tá? E isso tudo por conta de rede social, tá? Então, não é uma característica que dá pra gente ignorar do mundo globalizado, porque isso acaba ditando nossas vidas, tá? Não vou entrar em questões de estética, de padrão de vida, nem nada, deixa para a próxima aula de sociologia, mas se quiserem discutir, o plantão tá aí. Com relação ao fluxo de capitais, é a circulação de grana que tem pelo mundo, tá? Então, como que ela vai se dar essa circulação? Então, primeira coisa, através de investimentos, ou seja, você tem uma empresa, você tem um governo, e ele vai fazer ou aplicações de dinheiro em outro lugar, ou vai comprar alguma empresa de lá, ou vai expandir uma empresa e vai levar ela para lá. Tudo isso induz a entrada de dinheiro num outro lugar. Agora, para você receber, pode ser através de remessas de lucros ou pagamento de juros por conta de dívida externa de algum empréstimo que o país fez um tempo atrás, e também o envio de rendimentos de algum trabalhador ou aposentado que está lá. Para vocês terem ideia, é uma característica muito comum de Portugal. Portugal é um país do extremo sul da Europa, então ele não tem um inverno agressivo, um inverno com neve e tudo mais. E também o custo de qualidade de vida é bom, você tem um custo de vida ali baixo, e você também não tem muita criminalidade. Então o que é muito comum? Qual que é a tendência? De muitos europeus trabalharem a vida inteira em algum outro país e depois que se aposenta, muda para Portugal, principalmente na região litorânea, ali perto do mar Mediterrâneo, onde tem praias belíssimas. Então, qual que é a ideia?
Você tinha um país, você se aposentou lá, você muda para Portugal e esse país manda sua aposentadoria para você gastar lá. Então isso acaba sendo um fluxo de capital, tá? Vamos supor, se você se aposentou na França e está morando em Portugal. O governo francês está enviando dinheiro para Portugal porque você está lá. Ah, mas ele está enviando dinheiro para mim. E você vai gastar onde, filho? Você vai gastar em Portugal. O dinheiro vai ficar pro governo português, tá? Vai ficar dentro do território português. Agora, no respeito do mercado financeiro. Dentro de todo esse panorama mundial de investimentos, o que concentra tudo são as bolsas de valores, onde é vendido ações de empresa. E funciona basicamente assim: você compra um pedacinho da empresa e isso identifica que você está investindo nela. Qual que é a ideia que predomina ali? Especulação. Então você compra algo que já está pronto, com a intenção de que ele valorize e você venda depois. A questão de você comprar uma empresa que está surgindo agora no mercado e esperar ela dar lucro é muito baixa, tá? Então fica esse sistema de especulação. E obviamente os países que, vamos colocar, acumula tanto a questão das bolsas quanto as movimentações são os países desenvolvidos e, em segundo lugar, os países emergentes. E aí a gente abre um parênteses. Quem são os países emergentes? São os países que eles estão em processo de industrialização, tá um pouco avançado, tá? Então eles vão apresentar uma estrutura energética, mão de obra abundante e, de certo modo, um pouco especializada, o mercado consumidor muito grande, redes de comunicação, redes de abastecimento de matéria-prima, tudo bem desenvolvido ali, tá? E aí, obviamente, a gente tem um grupo que se formou de países emergentes, que é com a intenção de bater de frente com os países desenvolvidos, que é o BRICS, tá? Bater de frente em qual sentido? Em reuniões mundiais. Então, por exemplo, dentro da OMC, Organização Mundial do Comércio, é muito comum os países desenvolvidos querer dar as cartas e controlar todas as negociações. E aí, os menorzinho entre aspas, né, de poder, acabam se submetendo a eles. Qual é a ideia do BRICS? Você une os menorzinhos e aí eles conseguem bater de frente com os poderosos, tá? Então, quem faz parte do BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Para vocês terem ideia, esses 5 países, eles são responsáveis por 20% do PIB mundial. Então, eles isolados são uma coisa, a hora que eles se juntam, eles são responsáveis por 20% de tudo que é produzido no mundo. Então acaba sendo uma união aí bem poderosa, tá? Bom, só para fechar, então, os fluxos de capitais, essas ações da bolsa, elas são todas especulativas, já explanamos isso, e tem uma questão de vulnerabilidade aí. Como as bolsas elas estão todas interligadas e é quase simultâneo através do mundo inteiro, se tem um grande problema em uma delas, por exemplo, na Bolsa de Nova York, o mundo inteiro acaba sofrendo consequências dessa queda dessa bolsa, tá? Então, isso gera um clima de instabilidade. E essa instabilidade, ela afeta principalmente os países emergentes, tá? Por conta do quê? São países que estão em crescimento, têm um mercado consumidor bom, e aí as empresas acabam investindo muito nesse mercado de ações desses locais. Consequentemente, quando você injeta muito dinheiro num país, você acaba valorizando a moeda dele. E aí, se valoriza a moeda dele, os produtos acabam aumentando de preço no mercado. E aí não fica tão vantajoso. Resultado, as exportações diminuem. E aí a gente para de vender para fora. O que vai acontecer? Para de vender, para de entrar dinheiro, baixa o dinheiro. Aí cai o valor da moeda e os produtos ficam competitivos de novo lá fora. E aí, consequentemente, recebe dinheiro. Então, é praticamente uma montanha russa, tá? Para explicar um pouquinho qual é a consequência disso pra gente. O preço do arroz atualmente, tá? Então, além da alta demanda de arroz hoje que a gente teve, essa alta taxa de câmbio, ou seja, o valor do dólar muito alto, fez com que os produtores vendessem, exportassem mais arroz. E aí, consequentemente, valia mais a pena você vender para fora do que internamente no país. E aí isso acabou agravando a situação de abastecimento interno e a alta do preço, tá? Então isso é uma das consequências, tanto questão de bolsa de valor quanto de fluxo de taxa de câmbio flutuante. Com relação ao espaço geográfico e às redes de produção e distribuição, principalmente dessas multinacionais. Quando a gente fala disso, é porque hoje você compra um computador, compra um celular,
que foi produzido, por exemplo, por uma empresa dos Estados Unidos. Ela fez peças de outro canto, que foi montado num outro canto, você comprou por tal lugar e foi transportado por X. Se você perceber, vai ter tipo 10, 15 nacionalidades envolvidas na produção de um produto. E isso é por conta da DIT, Divisão Internacional do Trabalho, tá? Se a gente for recapitular, ali na primeira época do capitalismo comercial, mais pra frente a gente vai ver a evolução do capitalismo, a gente tinha o Pacto Colonial. Então a gente tinha a metrópole e tinha a colônia. A colônia mandava metais preciosos, especiarias, pessoas para a colônia, para a metrópole, e a metrópole mandava produtos manufaturados, ou seja, produtos feitos à mão. Isso era a divisão internacional do trabalho naquela época. Depois a gente vem até a Segunda Guerra Mundial, que vai ter as metrópoles passando por uma revolução industrial e o neocolonialismo. E aí a gente vai ter essas neocolônias mandando produtos primários, agrícolas, minérios, e as metrópoles mandando os produtos industrializados. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente entra na Divisão Internacional do Trabalho clássica, onde a gente tem os países desenvolvidos e os países não desenvolvidos ou não industrializados, onde os mais pobrinhos vão mandar os produtos primários, os produtos agrícolas, enfim, coisa básica, e os desenvolvidos vai mandar ou vai vender produtos industrializados e capitais, que aí seriam os investimentos e empréstimos para esses países se desenvolverem. Hoje, nessa nova distribuição internacional do trabalho, com a globalização, os países subdesenvolvidos e industrializados, eles mandam produtos primários, produtos industrializados com baixa tecnologia, tá? E no setor financeiro eles vão mandar os capitais, que são os juros dos empréstimos, os royalties e os lucros. Eles mandam tudo para quem? Para os países desenvolvidos. E os países desenvolvidos vendem produtos ou tecnologia de ponta para esses países em desenvolvimento. E na questão de dinheiro, eles fazem empréstimos, os investimentos e também tecnologia que eles acabam vendendo para esses países, tá? Outro adendo que a gente precisa fazer das multinacionais, que elas acabam se aproveitando dessa divisão. Elas acabam fazendo alianças com diversos setores. Então, por exemplo, se você tem uma fábrica de alumínio, você vai fazer uma aliança com a empresa que extrai o alumínio, com a que trabalha esse alumínio e com a que vende a sua panela. Porque aí, como você tem uma parceria com eles, você consegue vantagens no preço. E aí, você tem mais formas de se manter no mercado, tá? Outra característica das multinacionais, elas ampliam o mercado dela gigantemente para vender o produto delas em todo canto do mundo, tá? Como que eles fazem isso? Aumentando as suas filiais e comprando as competidoras, tá? Então hoje existem marcas transnacionais que estão praticamente em todos os continentes, tá? Um exemplo clássico, a Coca-Cola. Recentemente, ela comprou 5 novas marcas de bebidas, porque a intenção da Coca-Cola é se tornar uma empresa, a maior empresa no ramo de bebidas do mundo. Ela quer sair um pouco desse ramo de refrigerante e entrar como ramo de bebidas. Aqui no Brasil, a gente tem uma história clássica, bem explicativa e é um maior exemplo de como essas multinacionais atuam no mercado. Na região Nordeste, existia né, uma marca de refrigerante de lá, que é o Guaraná Jesus, e ele era extremamente consumido naquela região. Aliás, é consumido. E a Coca-Cola não conseguia ter vendas satisfatórias nessa região por conta do Guaraná Jesus. Resultado, a Coca-Cola comprou a marca do Guaraná Jesus e passou a fabricar ele, tá? Então, quando ela não consegue entrar em um mercado, ou ela dominar um mercado, por ela ser mais potente, ela compra isso, tá? E aí a gente tem a questão de que essas empresas gigantescas, essas corporações, elas acabam crescendo mais do que alguns países, tá? Então, para vocês terem ideia, aqui a gente tem um mapinha e ele vai ter onde estão as principais, maiores empresas do mundo, tá? E se você tem ideia, tem algumas empresas dessa que a quantidade de dinheiro que ela gira chega a ser maior que o PIB de alguns países. Quais são as consequências disso? Elas acabam ditando regras dependendo do lugar que elas estão. Dentro dessas regras, qual é o problema? A formação de oligopólios, que vai começar e tem uma forte presença disso em 1980, 1990, até mais ou menos meados no comecinho dos anos 2000. Que nada mais era do que essas empresas se fundirem ou comprarem outras e dominarem completamente um setor de bebidas.
Então, um exemplo que a gente tem, a Ambev aqui no Brasil. Da venda de bebidas alcoólicas, a Ambev é responsável por 70%. Então isso dá a capacidade dela ditar esse mercado. Ela regula os preços, ela regula as marcas, ela consegue fazer tudo porque praticamente ela controla esse mercado, tá? Então a questão de oligopólios ela é muito perigosa porque você vai ter uma empresa controlando todo um setor de produtos e ela vai fazer o que ela bem entender. E aí a gente acaba ficando na mão dela, tá? E aí, com relação a essas multinacionais, como que elas vão se distribuir pelo mundo? Simples. A sede sempre vai ficar onde é mais avançado, ou seja, nos países desenvolvidos, os países do norte, e as outras subunidades dela, principalmente de linha de produção, ela vai colocar nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Por conta do quê? Mão de obra barata. Então, ao invés de você pagar um trabalhador europeu ou um trabalhador americano, você paga 10 mexicanos, 15 indianos, 20 chineses, 7 brasileiros e por aí vai. Então, esses países acabam sendo muito atrativo para essas multinacionais colocarem suas linhas de montagem ali. Outra questão, baixo custo para instalação e também os incentivos fiscais. É muito mais cômodo você conseguir uma terra nesses países desenvolvidos e o governo não cobrar impostos ou dar algumas regalias para você colocar lá, porque você vai empregar a população desse lugar. Agora, se você vai comprar um terreno gigantesco para montar uma fábrica na Europa, Estados Unidos, Japão, os custos seriam exorbitantes se comparado com o Índia ou o Brasil até, tá? Depois, pouca legislação trabalhista e ambiental. Obviamente, se você tem muita mão de obra, você tem muitas pessoas precisando de emprego, então os direitos trabalhistas é quase zero, tá? Eles vão acabar, tipo, malemar se tiver salário mínimo, vai ser ridiculamente baixo, você vai passar por horas ou turnos de jornada de trabalho desumanos e por aí vai. E as questões ambientais, então, nem se fala. Você pode desmatar para construir sua fábrica, você pode jogar o esgoto sem tratamento e por aí vai. Coisas que, em países de primeiro mundo, em países industrializados, você teria um monte de sanções e um monte de multa, tá? Esses países em desenvolvimento, eles também têm uma característica de ter muita matéria-prima abundante, então isso é bom para essas fábricas virem, principalmente quando são produtos em larga escala ou linhas de montagem, e também o acesso ao mercado consumidor. Então, vamos colocar, por exemplo, se a Volvo não tivesse essas fábricas dentro do Brasil, tanto em Curitiba e aqui em Pederneiras, ela teria que pagar taxa alfandegária para poder vender os produtos da Volvo aqui dentro do nosso território, tá? E aí, como ela está aqui dentro, ela tem acesso a esse mercado consumidor. Dito isso, tem 7 exercícios para aplicação, dê uma lida neles e as dúvidas a gente tira na monitoria. Até a noite, gente, e tchau, tchau!